O carvão é utilizado desde a Idade do Bronze, e a humanidade extrai carvão do nosso planeta há milhares de anos. Sendo o carvão o combustível fóssil mais abundante da Terra, sua extração é realizada em todo o mundo. Alguém poderia pensar que as minas de carvão seriam o último local onde seriam descobertos artefatos. Mas você ficaria surpreso com o que os mineiros encontraram nesses locais. Desde um cemitério de animais extintos até um colar de ouro. Bem-vindo a um novo vídeo. Aqui estão 14 artefatos impossíveis encontrados em minas de carvão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora, vamos começar. Número 14, Cemitério de Mamutes. Em 2012, os trabalhadores da mina Derno, perto de Kostelac, uma mina de carvão sérvia, fizeram uma descoberta surpreendente. Os restos mortais de pelo menos 5 mamutes peludos que estiveram escondidos durante dezenas de milhares de anos, os trabalhadores contataram imediatamente especialistas ao perceberem que, em vez de carvão, haviam descoberto os restos de uma criatura pré-histórica. Os gigantes antigos não foram uma tarefa fácil e a escavação e documentação cuidadosas levaram meses. Isto é compreensível dado o tamanho desses fósseis. Esses fósseis pertenciam a gigantes que mediam até 4 metros de altura nos ombros. Além do tamanho, esses gigantes eram cobertos por pelos grossos para resistir às temperaturas geladas da região. As enormes presas de seus fósseis, algumas das quais chegavam a mais de 3 metros de comprimento, eram armas e ferramentas impressionantes para a busca de alimento na neve e sobrevivência em seu ambiente hostil. Embora fósseis completos de mamutes tenham sido encontrados antes, é raro vê-los todos perto de uma única área. Por que essas criaturas gigantes convergiram para este lugar? Bem, os pesquisadores acreditam que o local poderia ser um antigo bebedouro. Algum acontecimento fez com que os restos mortais destas criaturas ficassem presos na área. À medida que a paisagem mudou ao longo dos anos, os seus restos mortais foram fossilizados. Com esta descoberta, pudemos vislumbrar como era a região na Idade do Gelo. Número 13. Pedras estranhas que mudam de cor e podem sugerir uma civilização antiga. Em 2016, trabalhadores de uma mina de carvão na Sibéria descobriram 10 esferas, cada uma com cerca de 1 metro de diâmetro. Essas enormes esferas de pedra perfeitamente redondas, chamadas pérolas jurássicas, foram encontradas juntas a 30 metros de profundidade na mina de carvão Soci. O que há de estranho nestas esferas não é apenas a sua forma, mas também a sua reação. O fato de terem a misteriosa capacidade de mudar de cor após a chuva, passando de um tom cinza fosco para um tom enferrujado, devido ao seu teor de óxido de ferro. A presença destas estranhas esferas levou a especulações e teorias de que uma antiga civilização residiu perto de uma mina na Sibéria. No entanto, os especialistas propõem uma explicação diferente. É possível que estas esferas gigantes, apesar da sua forma perfeita, nada mais sejam do que concreções naturais formadas ao longo de milhões de anos. Quando águas subterrâneas ricas em minerais cimentaram camadas de sedimentos em torno de um núcleo central, muito semelhante ao processo de formação de pérolas, acontece que estas pérolas siberianas agruparam-se nas profundezas da superfície da Terra, o que pode ser devido às condições perfeitas nas profundezas da mina de carvão. Além disso, esferas semelhantes foram descobertas em outros locais ao redor do mundo, da Nova Zelândia a Utah. No entanto, o grande tamanho e as propriedades de mudança de cor das esferas siberianas as tornam muito diferentes da formação natural ou dos restos de um passado antigo. Civilização. Bem, vou deixar você ser o juiz. Número 12. Tartaruga do tamanho de um carro. Os trabalhadores das minas de carvão de Sahum, na Colômbia, ficaram perplexos quando descobriram uma estranha carapaça que se parece com uma tartaruga. A única diferença é que esta velha carapaça é do tamanho de um carro inteligente. Quando paleontólogos da Universidade Estadual da Carolina do Norte examinaram a descoberta, confirmaram que a carapaça pertencia a uma colossal tartaruga Carbonis caffini.
Essas criaturas já vagaram pelos lagos da América do Sul em tempos pré-históricos, cerca de 60 milhões de anos atrás, medindo quase 1,80 m de comprimento e um crânio do tamanho de uma bola de futebol da Liga Nacional de Futebol Americano. Esta enorme criatura está distante de seus parentes que vemos hoje. Ao contrário das tartarugas marinhas gigantes, esta criatura tinha mandíbulas poderosas que lhe permitiam caçar uma grande variedade de animais, incluindo moluscos, peixes e até crocodilos. Esta tartaruga fazia parte de um ecossistema maior que incluía outras espécies gigantescas, como a titanoboa, uma cobra de 45 pés, que deslizava nas mesmas águas. Neste período o clima era mais quente, havia bastante comida e menos competição, o que permitiu que muitos animais crescessem, resultando em um gigantismo generalizado. Você consegue imaginar como a vida selvagem mudaria se essas criaturas sobrevivessem até hoje? Não sei sobre você, mas não estou interessado em ver uma tartaruga tratando crocodilos como lanche. Número 11. O cérebro preservado mais antigo do mundo. Pesquisadores descobriram restos fossilizados de um peixe de 320 milhões de anos em uma mina de carvão em Lancashire. Descobriram recentemente que os restos deste peixe pré-histórico continham algo que nunca imaginaríamos: o cérebro preservado mais antigo do mundo. O fóssil, pertencente a uma espécie agora extinta, foi descoberto em Trodden, onde está nos arquivos do Museu de Manchester há quase um século, antes que a tecnologia moderna desvendasse seus segredos por meio de scanners de alta resolução. O cérebro e os nervos cranianos dentro do crânio do peixe são preservados com detalhes impressionantes. Isto marca o exemplo mais antigo de um cérebro fossilizado em um vertebrado, anterior às descobertas anteriores em milhões de anos. O próprio peixe, um dos primeiros ancestrais dos peixes rainha de hoje, tinha apenas 6 a 8 metros de comprimento e era provavelmente um carnívoro que se alimentava de pequenos crustáceos e insetos aquáticos. Tecidos moles, como cérebros, são raramente fossilizados devido à rápida decomposição após a morte. Sendo uma das primeiras coisas a desaparecer quando um ser morre, no entanto, o cérebro deste peixe em particular foi preservado porque foi rapidamente enterrado em águas rasas. Os sedimentos com pouco oxigênio criaram o ambiente perfeito para a mineralização dos tecidos moles ao longo do tempo. A composição química deste ambiente permitiu que a delicada estrutura do cérebro fosse substituída por minerais densos que o preservaram durante milhões de anos. Com esta descoberta, os cientistas esperam encontrar espécimes mais antigos no futuro. Número 10. Minerais de terras raras. No início deste ano, pesquisadores descobriram algo que poderia tornar os Estados Unidos um líder mundial. Entre aspas, neodímio e praseodímio são encontrados no subsolo. Embora possam não parecer familiares, esses dois materiais são essenciais para as tecnologias atuais, desde veículos elétricos e turbinas até drones militares e outros dispositivos eletrônicos avançados. Esses minerais são indispensáveis e essenciais para tudo, desde smartphones até carros híbridos, trazendo um enorme potencial em diversos setores. Imagine quão inovador é descobrir um grande depósito desses minerais, sendo que apenas cerca de 25% da mina foi perfurada, o que significa que o recurso total obtido na mina poderia ser muito maior, colocando o Wyoming no caminho certo para rivalizar ou até mesmo superar o domínio da China em minerais de terras raras. Atualmente, a China abastece cerca de 95% do mercado global, e os Estados Unidos importam atualmente 74% dos seus minerais de terras raras da China. Essa descoberta poderá reduzir a dependência e garantir o fornecimento interno desses materiais críticos. Infelizmente, existe um problema, pois a aquisição desses minerais é geralmente bastante difícil e requer mão de obra e recursos. Número 9. Um mineral maravilhoso, metal orgânico, descobertos na década de 1990. Esses minerais são criados em laboratórios e foram considerados um avanço científico porque tinham potencial para serem usados no armazenamento de hidrogênio, energia solar e até na limpeza de gases tóxicos do ar.
esses materiais maravilhosos foram destinados ao avanço da ciência. Então, imagine a surpresa dos cientistas ao descobrirem materiais semelhantes a estruturas metal-orgânicas ou MOFs, abreviadamente na natureza. Isso mostra que tudo o que os humanos podem fazer, a natureza pode fazer melhor. Estruturas naturais de MOFs foram identificadas em 2 minerais raros, descobertos pela primeira vez em uma mina de carvão na Sibéria há décadas, mas recentemente analisados. Esses minerais foram encontrados embutidos em veios de lignita a mais de 230 metros de profundidade em uma mina de carvão, e sua estrutura reflete de perto a dos minerais sintetizados em laboratórios desde a década de 1990. O fato de a natureza ter produzido esses materiais complexos, altamente ordenados durante milhões de anos, muito antes de os cientistas os conceberem, mostra o quão brilhante ela é. Essa descoberta é uma grande mudança para a ciência dos materiais, abrindo a possibilidade de que outros materiais semelhantes, AOS, MOFs naturais, possam existir e ser usados para uso industrial. Ao explorar as propriedades desses minerais, os pesquisadores esperam expandir as aplicações no armazenamento de energia, limpeza ambiental e muito mais. Número 8. Incêndio subterrâneo. Sob a pacata aldeia de Clairvaux, perto de Newcastle, um incêndio subterrâneo arde desde fevereiro de 2015 e, segundo especialistas, não dá sinais de que irá parar. Ele foi descoberto pela primeira vez quando fumaça foi vista perto do Highton Golf Club. Esforços para extingui-lo foram imediatos, mas este incêndio subterrâneo continuou a arder apesar das tentativas de monitorá-lo e controlá-lo. Suspeita-se que o incêndio esteja queimando em pilhas de resíduos deixados pelas operações da mina, que foram usadas para preencher antigos lagos no local. Embora não esteja queimando em uma camada de carvão, inicialmente temiam a composição exata do material que alimenta o fogo, tornando incrivelmente difícil extingui-lo. Os bombeiros e as autoridades locais expressaram preocupação de que o incêndio pudesse durar anos, semelhante aos infames incêndios subterrâneos no Watergate Park em 1993, que duraram 2 anos ou até mais, em casos como o de Centralia, nos Estados Unidos, que ardeu a profundidades de até 300 pés. Os cientistas acreditam que o incêndio na mina em Centralia poderá continuar a arder por mais de 250 anos. Embora a natureza seja realmente fascinante, ela também pode ser implacável. Número 7. O monstro milípede. Este monstro milípede pode ser algo saído diretamente dos seus pesadelos, conhecido como o monstro Marte. Ele foi descoberto pela primeira vez durante um estudo de biodiversidade na antiga mina de carvão em 2016 pelo naturalista Liam e pelo especialista em milípedes Christian Owen. Ao ver este milípede marrom de 4 pés de comprimento, os pesquisadores inicialmente pensaram que era uma variante de uma espécie existente. No entanto, uma análise mais detalhada revelou que o monstro Marte é uma espécie completamente nova para a ciência, tornando-o a primeira nova espécie de milípede encontrada na Grã-Bretanha em mais de 30 anos. Parece que estes locais abandonados, muitas vezes esquecidos, tornaram-se refúgios para espécies raras. O monstro Marte, pertencente à família Turrilasa, junta-se à lista de criaturas fascinantes descobertas nestes habitats únicos. Quem sabe que outras criaturas que vivem nestes locais são ignoradas. Número 6. Barata mutante que vive na gravidade. Se o monstro milípede não te assustou, então talvez esta barata mutante o faça. Na década de 1950, foi descoberta uma cepa mutante da barata americana. Esta criatura tinha olhos brancos distintos e uma antena mais longa. Além disso, este mutante também era muito mais agressivo do que seu parente comum. Afastando outros insetos com facilidade, ela foi encontrada pela primeira vez pelo controlador de pragas, Arnold Chabis, inicialmente considerada cega.
Esta criatura dependia completamente de suas antenas estendidas para navegar. Desde sua descoberta, foi avistada em locais que os pesquisadores jamais imaginaram, inclusive em uma mina de carvão britânica, e agora, também na natureza, assim a possibilidade de encontrar essa horrível barata mutante. Enquanto explora o exterior, Chabas coletou vários espécimes e os está reproduzindo para estudos científicos adicionais. Já existem mais de 100 baratas geradas a partir de apenas 2 fêmeas, mas não se preocupe, pois elas não serão liberadas tão cedo, espero. Número 5. Fósseis de dinossauros. Em 2013, um paleontólogo descobriu uma nova espécie de dinossauro em um lugar improvável, uma centenária mina de carvão espanhola. Esta nova espécie, agora chamada Urela carbonis, faz parte de uma família de dinossauros conhecida por sua cobertura em forma de tanque. O fóssil foi aclamado como o mais completo já encontrado na Europa. Esta espécie era herbívora, media cerca de 3 metros de altura e 16 metros de comprimento, e pesava aproximadamente 2 toneladas. Grande parte deste peso devia-se à sua armadura, que lhe oferecia proteção. O nome deste dinossauro significa literalmente o escudo da Europa contra o carvão, em referência ao local onde foi encontrado, na rica região de Arinho, no nordeste da Espanha. Hoje, acredita-se que esta seja a espécie mais antiga do gênero já encontrada no continente. Número 4. Peixe pré-histórico gigante com dentes circulares em formato de serra. Há cerca de 270 milhões de anos, os oceanos eram dominados por um dos predadores mais estranhos e temíveis: o Helicoprion, um peixe gigante pré-histórico com uma espiral de dentes em forma de serra. Recentemente, pesquisadores na Rússia descobriram fósseis dessas criaturas monstruosas em uma mina de carvão. O Helicoprion, que podia chegar a 25 pés de comprimento, foi o maior predador marinho de sua época. Essas criaturas vagaram pelos oceanos da Terra muito antes dos dinossauros, durante o período Permiano, e foram alguns dos principais predadores até sua extinção. Há cerca de 225 milhões de anos, apesar de sua aparência similar à de um tubarão, o Helicoprion pertencia a uma família de peixes cartilaginosos sem ossos, o que torna seus fósseis particularmente raros. Esta criatura não precisa de ossos para ser considerada única, pois sua aparência já é suficiente para isso. A descoberta de seus fósseis finalmente trouxe luz sobre essa misteriosa criatura. Os dentes distintos do Helicoprion confundiram os cientistas por mais de um século, com as primeiras reconstruções até posicionando os dentes fora da mandíbula, como uma tromba de elefante. No entanto, graças às modernas tomografias computadorizadas, os pesquisadores agora sabem que a espiral dentada estava situada profundamente na mandíbula inferior, permitindo ao peixe crescer e substituir seus dentes continuamente ao longo de sua vida. É sem dúvida uma criatura muito mais assustadora do que os tubarões que vemos hoje nos oceanos. Número 3. O artefato Coso. Em 1961, trabalhadores na Califórnia descobriram um objeto cilíndrico enquanto procuravam geodos. Em vez de minerais, o que encontraram foi um artefato fora do lugar. Os 3 especialistas em rochas ficaram surpresos quando viram o artefato, pois não se parecia com nada que você veria em uma mina. Muitas teorias surgiram imediatamente. Alguns acreditavam que o objeto, encerrado em um geodo que se pensava ter 500 mil anos, desafiava a arqueologia convencional. Outros teorizavam que fazia parte de uma civilização da qual nunca ouvimos falar. Afinal, como poderia um objeto cilíndrico semelhante a uma vela de ignição moderna estar envolto em um geodo com 500 mil de anos? Alienígenas? Viajantes do tempo? Bem, acontece que a verdade é um pouco decepcionante. Após várias investigações, incluindo exames de raios-x e análises, foi determinado que o objeto dentro da pedra era, na verdade, uma vela de ignição Champion da década de 1920. Mas como a vela de ignição foi parar dentro do geodo? Esse é o novo mistério. Apesar dessa explicação, muitos ainda acreditam que o artefato Coso é evidência de uma visitação extraterrestre ou de um viajante do tempo. Número 2. Suposta panela de ferro encontrada em mina de carvão.
Em 1912, um funcionário municipal de uma usina de energia em Oklahoma, chamado Frank Kennard, afirmou ter descoberto algo estranho dentro de um grande pedaço de carvão extraído das minas de carvão de Wilburton. Ele descobriu uma embarcação de ferro feita pelo homem incrustada em um pedaço de carvão que os geólogos estimam ter 300 milhões de anos. Como isso poderia ser possível? Esta embarcação é outro exemplo de um artefato encontrado fora de lugar nos Estados Unidos. Criacionistas estritos, incluindo Carl Baal, usaram isso como evidência de uma terra jovem, sugerindo que o artefato desafia os cronogramas geológicos convencionais. Se fosse verdadeiro, este artefato poderia alterar o que sabemos sobre a linha do tempo geológica da Terra. Infelizmente, assim como o artefato Coso, há muitas dúvidas sobre a origem deste artefato. Veja, o único registro da descoberta é uma carta autenticada de 1948, 36 anos após o evento, o que enfraquece sua credibilidade. Afinal, é fácil para a mente humana nos pregar peças sem documentação adequada. É possível que este artefato seja simplesmente mais uma farsa. A tecnologia do ferro fundido remonta apenas ao século XVIII, tornando muito mais plausível que a embarcação seja um objeto moderno, envolto em pedaços de carvão antigos. No entanto, os criacionistas continuam a ver esta embarcação como uma prova de que a linha do tempo que conhecemos na Terra não é a correta. Número 1. O misterioso e antigo colar de ouro encontrado em uma mina de carvão em agosto de 1870, enquanto perfurava um poço artesanal perto de Long Ridge, Illinois. Um trabalhador chamado Jacob W. Moffett fez uma descoberta incomum a uma profundidade de 34 metros. Um objeto que alguns disseram lembrar um colar de ouro, assim como o vaso descoberto por Frank Kennard. Este colar de ouro estava incrustado em carvão. Curiosamente, ele se assemelha a uma joia de 8 quilates feita nos tempos modernos. Esta descoberta confundiu os historiadores e gerou debates, pois o carvão desta região remonta a milhões de anos. Artefatos extraviados como este sugerem que a descoberta poderia desafiar as linhas do tempo convencionais da história humana. Enquanto os céticos argumentam que é mais provável que seja resultado de processos naturais ou de poluição durante a mineração, atualmente existe uma maneira simples de investigar mais sobre este objeto. Basta examiná-lo em laboratório para determinar sua origem e idade. No entanto, infelizmente, como acontece com muitos dos objetos misteriosos que descobrimos até agora, este colar de ouro desapareceu antes mesmo de ser estudado, e seu paradeiro é desconhecido. Só podemos continuar a especular sobre a verdade por trás deste artefato supostamente extraviado. Chegamos ao final deste vídeo. Deixe-nos sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder vídeos futuros como este. Até a próxima!